Bem-vindos ao sul do estado de Sergipe, uma região cheia de encanto, cultura e belezas naturais de tirar o fôlego. Aqui, onde o rio se encontra com o mar, a natureza se apresenta em sua forma mais pura e acolhedora. Entre praias paradisíacas, manguezais exuberantes e uma rica cultura local, o sul de Sergipe é um destino perfeito para quem busca tranquilidade, aventura e muita história. Prepare-se para explorar cada cantinho dessa terra cheia de surpresas, sabores e sorrisos calorosos. Venha descobrir o que faz o sul de Sergipe um lugar tão especial. Chegamos na Praia do Saco. Agora vamos explorar esse lado aqui do estado de Sergipe, que é o sul do estado, quase na divisa com a Bahia. Daqui onde a gente está ficando, já dá para ver lá na frente, ó, tem uma ilha que chama Ilha da Sogra. E depois daquela ilha tem umas dunas que já é a Bahia, que é Mangue Seco. Chegamos na Praia do Saco e já fizemos um amigo canino. Eu acho que ele está tentando guiar a gente até a praia. Eu já percebi que aqui é uma região cheia de dunas e, claro, além de praias maravilhosas. E foi considerado aqui uma das praias mais bonitas do estado de Sergipe. E aqui a Praia do Saco não é apenas a divisa, né, do estado de Sergipe com o estado da Bahia, mas é também onde o Rio Real desemboca no Oceano Atlântico. Um fato interessante sobre a Praia do Saco aqui, já foi eleita uma das 100 praias mais bonitas do mundo. E aqui eu cheguei numa parte da Praia do Saco que tem uma grande extensão de areia. E a areia é branquinha, cara, coisa mais linda. E bem aqui é a ponta, né? É a ponta que daqui tem a junção, né, do rio com o mar. É por isso que o mar fica bem agitado, porque tem esse encontro. E eu me arrependi de não ter trazido o meu óculos, porque o reflexo do sol nessa areia branca é muito forte. O que eu tô percebendo é que o pessoal, eles se banham mais nessas lagoas que são formadas aqui na areia do que no próprio mar, né? Porque o mar, ele tá meio agitado, não sei se é sempre assim, mas como ele forma essas lagoas, são perfeitas, né, para se banhar. E depois de ter encontrado o meu óculos, agora estamos voltando aqui para casa, que o sol do meio-dia é muito forte. A gente está ficando numa casa de frente para o mar, um paraíso, graças ao Giltinho que nos convidou a ficar aqui uma noite na casa dele. O Giltinho é
amigo da família da Marcela, né, Marcela? Sim, amigo de longa data do meu pai. E ali está estacionada a Fioretta, olhando para o mar. Olha lá. Fioretta não podia estar melhor estacionada. Eu acho essa flor aqui muito bonita. Eu percebi que aqui no estado de Sergipe tem muito dela. Ela tá parecendo ser aquela planta véu de noiva, né? Se eu não me engano. Digam aí no comentário se realmente é ou não é. Mas eu venho vendo muito dessa planta aqui em Sergipe. Se for véu de noiva, eu tenho lá em casa também. E eu estou aqui agora na Fioretta organizando as coisas e carregando o drone, porque daqui a pouco a gente vai fazer um passeio de bug pelas dunas aqui da Praia do Saco. Tá a maior bagunça isso aqui, mas é assim mesmo. Motorhome pequeno é assim mesmo. Aqui estamos todos prontos com o bug aqui para começar a aventura. E você é da onde? Eu sou aqui de Sergipe. Você é daqui? Massa. Tamo junto aqui. Ó, e nessa aventura aqui, ó, se juntou a gente, a Helena e a Gabi. E agora a Marcela, estamos todos prontos. Vamos lá. E aqui fizemos a primeira parada do nosso tour com o bug. Aqui se chama Praia da Rainha. E a próxima parada? Próxima parada agora, o Mar Aberto, Mar aberto. lá na Praia das Dunas. E aqui a gente parou no povoado da Praia do Saco. Aqui atrás de mim é a igrejinha da Praia do Saco. E essa igrejinha se chama Nossa Senhora da Boa Viagem. Isso aqui é com emoção. E chegamos na nossa próxima parada, que é o Mar Aberto. É a praia aqui, ó, linda, porque essa areia que a gente tá aqui é muito branca e muito fina. Vou te falar que eu nunca vi uma areia tão fina igual essa e tão branca.
E a região aqui da Praia do Saco é um povoado que pertence ao município de Estância. Ou seja, aqui não é uma cidade, é um povoado. E agora, depois de uma eletrizante viagem de bug pelas dunas, ele parou aqui no topo de uma das dunas mais altas aqui da região. E aí temos essa incrível vista que dá para ver a praia lá no fundo e várias outras dunas também, né? Agora paramos aqui em outra duna, também bem alta, com uma visão linda também. E aqui nós vamos contemplar o pôr do sol. Só gratidão por esse momento. Muito feliz. Sergipe está me surpreendendo. E aí, como é que tá o pôr do sol? Acho que vai ser cada vez mais bonito ali, hein?
Isso, mais um dia completado aqui no estado de Sergipe. Valeu, equipe! Mais um dia no paraíso, uma vista linda para o mar e para Ilha da Sogra. E hoje, ó, vou provar a mangaba, essa fruta aqui que é muito típica aqui da região. Já tomei o suco agora há pouco, adorei, agora vou comer ela pura. Tem uma sementinha, tem várias sementes, uma delícia. E o suco me lembrou muito cupuaçu. Saindo aqui da casa do Jutinho, que nos recebeu super bem aqui. Agora nós vamos continuar explorando aqui o litoral sul, né, do estado de Sergipe. Nós vamos para mais extremo agora. Ou seja, nós vamos para um lugar que se chama, Marcela? Indiaroba. Indiaroba. E ali promete ser muito bonito também. Não iríamos deixar de conhecer lá. Na entrada da Praia do Saco tem essas dunas enormes e tem uma placa que fala: cuidado, duna móvel, porque elas realmente estão tomando conta da estrada já, né? Elas estão se movendo. Agora estamos cruzando uma ponte que é sobre o rio Piauí. E aqui acaba o município de Estância, né? E começa em Indiaroba. Chegamos em Indiaroba. É isso o nome, né? Isso. Pelo que eu li, significa árvores tortas em tupi. Estacionamos a Fioreta aqui na praça principal de Indiaroba e tá rolando uma feira de rua aqui e vamos dar uma voltinha pela cidade. Essa aqui é a estátua da Marcela, não parece? E essa feira aqui ela já está acabando, o pessoal está desmontando tudo. E agora já é tipo mais de meio-dia, né?
pracinha, a gente perguntou para um pessoal onde que a gente podia o que a gente podia conhecer e indicaram a gente para continuar andando aqui nessa rua até o porto. E lá falaram que tem um rio e uns restaurantes e é interessante conhecer ali. E aqui estamos chegando no rio. E aqui estamos passando embaixo de uma árvore que tem galhos tortos, né? Quem sabe veio daqui o nome da cidade. E paramos aqui para tomar uma água de coco agora, uma vista do rio. Esse é o Rio Real. É o Rio Real ainda, o mesmo rio que passa lá na Praia do Saco. E corrigindo o que eu falei sobre o nome da cidade, né? O nome da cidade significa árvore espinhosa, né? Na verdade. Porque Índia significa árvore no tupi. Planta, né? Planta, árvore, né? E roba significa espinho. Aqui para comprar picolé, porque a gente achou que estava escrito ali que tinha picolé de amendoim, de mangaba também, e a gente vai provar. Cidade para cá, a cidade produção é coco. E agora tem mais o prefeito está trabalhando, prefeito moderno, né? Um prefeito antigo, moderno, está reformando o nosso mercado. E a cidadezinha que está em evolução, estou progredindo muito. Eu vi que tem um banco popular Tem um ali. banco popular. É recente esse banco. Recente banco foi o prefeito, prefeito que da gestão passada, deixou esse banco. É muito bom. Hoje a feira daqui é hoje. Todo domingo? É os domingos a feira daqui. Ai, perdeu a feira. Chegamos tarde. Demais. E Aratu aqui também diz que é... Aratu, conhece Aratu? É tipo um É um sirizinho? cerizinho também. Assim ao cozinhar, ao torrar, ao fogo, de torce vermelho. Vermelho, peixe, camarão, siri, tudo isso. Do outro lado é Bahia. Ali já é Bahia do outro Bahia, lado. do outro lado, Bahia. E agora estamos dirigindo, não muito longe dali de Indiaroba, um povoado que pertence a Indiaroba, que é o Pontal. Já estamos aqui quase chegando, foram apenas 15 minutos dirigindo. Chegamos no pequeno povoado de Pontal. Aqui é um dos lugares que pega a barca para ir para Mangue Seco, na Bahia. E aqui já se pode ver as dunas do outro lado, lá que já é a Bahia. Estacionamos a Fioretta aqui na frente do rio, né? Para dar uma volta aqui na vila de Pontal. E já estamos aqui no que parece ser uma pracinha, talvez a principal da vila. A vila é bem pequena, como vocês podem ver, é praticamente essa rua aqui, onde tem
que é paralela com o rio. E tem uns restaurantes e a galera fica tudo tentando vender para você a travessia de barco para Mangue Seco, que é do outro lado do rio lá, ó. Dá para ver já as dunas, que é Mangue Seco. E não será hoje que eu vou para Mangue Seco, né? Mas não se preocupem que ainda vou fazer um vídeo de Mangue Seco, mas não agora porque eu estou focando no momento mais no estado de Sergipe. Apesar de ter vindo até aqui bem perto de Mangue Seco, né? Eu não vou para Mangue Seco agora. A gente parou aqui no restaurante, na beira do rio, né? Aqui em Pontal. E a gente vai comer um catado de aratu, que é tradicional daqui. É claro que a farofinha não podia faltar, né? O melhor de tudo. A Ani estava explicando pra gente como que é como que eles catam o aratu, né? Isso. Que é esse crustáceo que a gente tinha comido agora há pouco, né? E ela falou que elas têm que cantar, fazer um canto para que eles possam, assim, catar o aratu. E agora a gente está caminhando aqui com ela, ela vai mostrar para a gente a associação, né? Das catadoras de mangaba. E o que pode ser feito com a mangaba? Com a mangaba a gente faz o licor, a geleia, a bala, o biscoito petit four, o biscoito amanteigado, que são uma delícia. A torta, então, é maravilhosa. Opa, tudo que é doce para mim já me chamou a atenção. Tem a época que cata a mangaba, né? Mas nem sempre dá a mangaba. Então, elas também vivem do aratu, né? Da pesca ali do aratu, de catar mesmo. E a gente acabou de comer. Foi. Aratu. E se você ver o trabalho que dá para pegar, elas ainda tem que cantar. Para o aratu vir durante o dia. Ah, é? É, durante o dia é assim, tem que cantar para pegar o aratu. Já à noite se torna mais fácil para ela, né? Porque elas vão com a lanterna e fica alumiando e pega o aratu. Nossa. É. Então é cantado mesmo o negócio. É um manejo que tem que ter paciência, né? E gostar. Porque se não gostar, pra gente a mangaba é muito importante, porque foi através delas que tiraram muitas famílias assim da necessidade, né? Porque nem sempre tinha pessoas que não podiam ir ao mangue pela idade, né? E a mangaba não, a mangaba a gente vai trazendo os filhos, os netos, né? Vão gerando, né? Porque é uma geração, né? De pequeno, começa do neto, vem pra avó e daí por diante, né? Então pra gente a mangaba é maravilhosa, porque sem ela não existe catadoras de mangaba. E agora chegamos em outro vilarejo, né? Que pertence também a Indiaroba. E aqui se chama Terra Caída. Que é tão pequeno que a rua simplesmente não passa nem carro. A gente chegou no momento que a rua acabou e aí é só pedestre aqui, ó. E atravessando ali aquela área de pedestres, né? A gente chegou aqui no porto da cidade. Tem um pier e uma pequena prainha que diz Rio Piauí, né? Porque é o Rio Piauí. E aí no fim desse pier tem a estátua gigante de um aratu.
E aqui do lado da estátua do aratu já tem um pequeno mangue com vários aratu aqui no chão. É isso aí, terminar nosso tour aqui no pequeno vilarejo de Terra Caída. E para terminar o dia, nós vamos lá para onde, Marcela? Caueira. Caueira, para pegar o pôr do sol numa praia. Porque o dia inteiro aqui a gente percorreu lugares sem praia, né? Tem que acabar o dia agora com praia. Para fechar o dia com chave de ouro, paramos numa praia que chama Caueira. E aqui vamos tomar um banho de mar. A gente ia entrar no mar aqui, mas parece que a maré tá muito alta e não tem a faixa de areia. Então a gente vai dirigir um pouco mais para lá, para ver se acha uma praia. Achamos uma praia, finalmente. A gente teve que andar uns 2 km, sair um pouco da cidade para achar essa praia que tem uma faixa de areia. E tá bem bonita. Agora achamos uma praia realmente deserta. Quase ninguém aqui. E um pôr do sol maravilhoso. E umas pequenas dunas também. A temperatura da água está perfeita, como deveria estar. Uma delícia. Cada dia que eu conheço mais Sergipe, mais eu gosto desse estado, viu? Me surpreendeu com as belezas que tem esse lugar. Todo dia é um pôr do sol maravilhoso.